Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas ao vivo aqui com o pastor Luiz Rigonato nessa sexta-feira abençoadíssima. Já está chegando aqui várias perguntas, eu estou aguardando a sua pergunta também aqui no nosso WhatsApp 999972005. Esse programa também está sendo transmitido no nosso canal do YouTube Rádio Vinha FM ao vivo, tá bom? Participe com a gente. Vamos começar o nosso programa agora. Bom dia, pastor, tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes que, apaixonados pela palavra de Deus, participam conosco, né? A sua audiência é uma demonstração que você ama a palavra de Deus. E entenda que a palavra de Deus e o Senhor são a mesma coisa. O Senhor é o verbo que se fez carne. Antes de todas as coisas existirem, ele já era. E tudo que foi feito não se faria sem ele. Ele é o sim, ele é o amém. Ele é o princípio de todas as coisas. E é muito bom a gente compartilhar a palavra de Deus e a sua pergunta. Compartilhe conosco a sua pergunta. Porque a sua pergunta, ela se torna a minha oportunidade de articular verdades que eu não articularia se você não perguntasse. Amém? Então esse é o valor da sua pergunta. E quando você faz uma pergunta, manifestando uma dúvida, muitos descobrem que é a dúvida deles também. E que também eles não entrariam no assunto se você não entrar. Então é uma bênção. Participe conosco sempre. Amém? É igual na sala de aula, né, pastor? Quando a criança faz a pergunta, as outras às vezes não querem, mas aquela que é a perguntadora, como eu era no caso, sempre beneficia toda a classe. Você viu que o apóstolo Pedro se tornou a grande sala de aula do Novo Testamento, porque ele deu a cara a tapa e fez as perguntas que outros não fizeram, se tornou uma grande bênção. Maravilha, temos uma dívida com ele aí. E a gente vai começar com a pergunta, pastor, do Joésio. Ele quer saber sobre os muçulmanos, né? Os muçulmanos seriam o Império Romano renascido? Eles seriam os pés da estátua do sonho de Daniel? Sim, eu acredito que sim. Os muçulmanos, é claro que os artérios da estátua de Nabucodonosor é o império do anticristo. Os artérios, né, os pés e os dedos de ferro misturado com barro. Porque a estátua de Nabucodonosor, explicando para você, é uma sucessão de impérios, impérios que se sucederam, que já aconteceram na história, pelo menos até as pernas, né? A visão que Nabucodonosor teve num sonho espantoso, do qual ele não tinha memória, não tinha lembrança. Ele acordou pela manhã sabendo que tinha sonhado um sonho terrível, espantoso. Deus era Deus falando com ele. E olha a maneira como Deus vai colocar o sonho em Daniel, nas mãos e no coração de Daniel, para uma interpretação conforme aquilo que Deus queria falar. E Daniel fala para Nabucodonosor, olha, Deus falou com você. Deus te deu a conhecer através desse sonho as coisas que acontecerão no futuro. E aí a estátua tinha essa formação, uma grande estátua com cabeça de ouro, tórax de prata, abdômen de bronze e pernas de ferro e pés, barro misturado com ferro, ferro misturado com barro. E Daniel falou assim, olha, esse sonho e essa estátua é a sucessão de impérios. Primeiro é você, a cabeça de ouro, que domina sobre toda a terra. Depois de você vem o Império Medo-Persa, né? E depois, é claro que no momento não foi dito que império que era, mas é o que nós falamos hoje por causa da história. E conforme Daniel falou, aconteceu. Por que nós sabemos? Porque hoje nós estamos em 2022. Hoje é 22 de abril de 2022.
E olhando para trás tem a história geral. Por isso que é importante você estudar a história geral, porque você vê o panorama geopolítico, histórico e profético. E Daniel falou, você é a cabeça de ouro, Nabucodonosor, que domina sobre todas as nações. Depois de você, você vai ser sucedido por um outro império. E veio o Império Medo-Persa, que era representado ali pelo tórax e os braços da estátua. Depois veio o Império Grego-Macedônico, né? Que era o de bronze. E depois veio o Império Romano. Por que era representado pelas duas pernas da estátua? Porque foi o império mais longo que existiu, o Império Romano. E por que são duas pernas? Primeiro Roma, depois Constantinopla. Quando Constantino era o imperador, ele colocou uma outra capital lá, que é hoje a Istambul, da Turquia. E os pés? Aí os pés é a sua pergunta, ô Joésio. É o império do anticristo, da besta. Mas serão os muçulmanos? Muito provavelmente, sim. Porque é religião monoteísta, o islamismo, e eles querem dominar, e o islamismo, acredite nisso, ele cresce mais do que o próprio cristianismo. Eles têm muitos filhos, né, pastor? Eles crescem porque eles se multiplicam. Não é por doutrinação de outras pessoas que não sejam. Apesar de que a Europa tem sofrido uma islamização acelerada. O próprio Estados Unidos da América tem sido islamizado. Então aprenda isso, o islamismo cresce mais do que o próprio cristianismo. Eu não quero ovacionar o islamismo, mas eu quero advertir você. E no final, provavelmente, como você perguntou, né, seriam os pés da estátua do sonho de Nabucodonosor interpretado por Daniel? Sim, muito provavelmente. Eu gastaria um programa inteiro falando a respeito. Mas a besta, as pessoas perguntam, mas o anticristo, a besta, ele já existe? Eu não sei se já existe, mas é um ser. Por que é chamado a besta? Primeiro, por causa do poder que lhe é dado. É dado todo o poder do diabo ao domínio da besta. Veja bem, Apocalipse 13, versículo 1. Eu vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A característica que você vai ver agora no versículo 2, ela pega um pouco de todos os impérios que antecederam no passado. Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego-Macedônico e o Império Romano. Olha só a característica da besta. A besta que via era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, o diabo, o seu poder. E o seu trono e grande autoridade. Então, a besta que virá, ela é um ser que não vem de Deus, nem vem do homem, vem do diabo. E assim, essas características eu não tenho como continuar, porque tem outras perguntas que eu tenho que responder. Você pode pensar que islamismo e comunismo não se convergem, é água e óleo. Mas quando o interesse é comum, aí eles se convergem. Então, a gente está vendo a guerra da Rússia contra a Ucrânia. A Rússia, ela tem um apoio velado, mas muito forte da China. Nós estamos diante da possibilidade de uma terceira guerra mundial. Eu não quero te assustar, mas eu quero te advertir que sim. Então busque a Deus de todo o seu coração. Jesus falou de guerras e de rumores de guerra, de reinos contra reinos e nações contra nações. É o que nós estamos vendo. Diante dos nossos olhos, o desenrolar do panorama profético. Então, Joésio, a sua pergunta
nos remete ao que está acontecendo e as possibilidades reais de que sim, de que o Império Romano, que renascerá no Império da Besta, conforme descrito em Apocalipse 13:2, é uma possibilidade real que está diante dos nossos olhos. Ok? Eu espero que de alguma maneira tenha dado uma mera introdução a um assunto que nós estamos vivendo, diante dos nossos olhos estamos vendo, e o que todo mundo pensava juntamente com o Putin é que ele faria um barulho na Ucrânia e assumiria o governo daquele país. Mas a resistência que eles estão sofrendo, os russos estão sofrendo, com o armamento que está sendo fornecido pelos Estados Unidos e pela Europa, nos diz que o que a gente pensava que seria resolvido em poucas semanas na Ucrânia, nós não sabemos até onde isso vai e como vai terminar. O Senhor nos dê graça e nos guarde. Amém. Amém. Maravilha, pastor. E a próxima pergunta aqui é do José Paulo. Ele está perguntando assim, ó, se o profeta Elias não morreu e no Novo Testamento Jesus diz que João Batista era Elias, então podemos afirmar que Deus fez com Elias o mesmo milagre que fez com Jesus, fazendo-o entrar no útero e nascer? Eu até poderia reformular essa pergunta aqui, que eu acho que é totalmente contrário, né? Mas aqui, Elias, João Batista é a reencarnação de Elias, pastor? É mais ou menos isso? O que aconteceu? O que aconteceu é que João Batista, conforme profetizado, ele atuou profeticamente com o mesmo espírito profético que estava em Elias, com a mesma autoridade. Mas, apesar de a respeito de João Batista, não se mencionar que tenha feito milagres, porque não era o propósito. Os milagres viriam no ministério de Jesus, que é o próprio Deus que se fez carne. Mas o que está escrito, para você ter clareza, não. João Batista não é em reencarnação de Elias, porque Elias não morreu. Ele foi trasladado, ele foi arrebatado para Deus, ok? O que está escrito sobre Elias é o que está claro em Lucas 1:17, irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Ou seja, João Batista é o preparador do caminho, é o antecessor que preparou o caminho de Jesus. Mas com que autoridade? A autoridade que estava sobre Elias. Então, quem irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias? João Batista. Mas é só autoridade e poder, não é alguém reencarnado. Para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então isso aqui é uma recomendação de João Batista, porque os judeus, eles respeitavam e respeitam muito a autoridade de Elias. Tanto é que Elias virá depois do arrebatamento, no período da grande tribulação, 3 anos e meio de grande tribulação, agindo para preparar e converter, num tempo em que os judeus não aceitam Cristo, um povo a Cristo. Isso está registrado em Apocalipse capítulo 11. Moisés e Elias virão. O amor de Deus é tão grande, mas eles virão para quê? Para conduzir os judeus a Cristo. Não é conduzir a lei nem aos profetas, é conduzir a Cristo. E João, ele veio no poder e no espírito de Elias. Então não é reencarnação, não é nada que você disse aí, ô José Paulo, fazendo entrar no útero e renascer. Não é isso, não é reencarnação, não. É no espírito e no poder que agiu Elias, o profeta. Então, João Batista foi o preparador do caminho para Cristo. Ele convenceu o povo que Cristo era o Messias. Mas parece que não foi muito útil,
porque o povo era incrédulo. Ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, Raquel? Amém, pastor. Olha só, o Evandro está dizendo aqui, ó, pastor, eu me batizei em 2012 nas águas, mas eu voltei para o mundo e a praticar tudo o que eu fazia antes do batismo. Hoje eu estou reconciliado com Cristo. Mas o senhor acha que eu preciso batizar novamente? A gente vai descobrir depois do intervalo comercial. Não saia daí. Envie a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 99997-2005. Estamos de volta com o programa Tira Dúvidas, o segundo bloco aqui. A gente deixou no ar, no bloco anterior, uma pergunta aqui do Evandro, mas eu quero que você participe aqui com a gente. Mande a sua pergunta para o nosso WhatsApp 99997-2005. Também se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Vinha FM. Nos acompanhe por lá também, tá bom? Olha, a pergunta que ficou no ar foi a do Evandro, pastor. E ele diz assim, ó... Eu me batizei em 2012 nas águas, mas eu voltei para o mundo e a praticar tudo o que eu fazia antes do batismo. Hoje, pela graça de Deus, eu estou reconciliado com Cristo. O senhor acha que eu preciso me batizar novamente? Evandro, eu acho que não. A sua pergunta já é um testemunho que você está em Cristo. Mas por que o senhor disse que não? Porque 1 João 3,9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O próprio apóstolo João, ele diz assim, que aquele que diz que não comete pecado, ele está mentindo, é mentiroso. Mas assim, a questão é viver na prática. O que é viver na prática? É alguém que faz do pecado seu ofício de vida. Quem é de Deus não tem prazer no pecado. Quem é do diabo comete pecado e nem percebe que cometeu, porque é próprio da natureza. Nós que somos de Cristo, não temos o domínio do pecado sobre a nossa vida. Pelo contrário, nos sentimos muito mal. Por que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado? Porque o apóstolo diz, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Evandro, eu creio que você creu em Deus, se batizou e não teve prazer em continuar na prática do pecado, como você mesmo testemunhou na sua pergunta. Eu estou reconciliado com Cristo. Mas você voltou a viver na prática. E o batismo? O batismo, ele é uma aliança que foi feita. Você não precisa se batizar, ok? É como se não tivesse tido valor. Mas se você quiser se batizar, também não comete pecado, não é nada grave assim. Mas se você sente que você quer se batizar novamente, então faça. Mas necessário não é, porque o seu batismo teve peso, teve valor. Foi aceito diante de Deus e foi confirmado como alguém que testemunhou do arrependimento no coração. Porque o batismo é um testemunho público daquilo que acontece no coração. Você creu e porque creu, se batizou e deu testemunho de morte para o mundo e ressurreição para Deus. E hoje você vive plenamente e eternamente para Deus. Está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É porque Filipenses capítulo 3, eu estou me lembrando aqui, acho que é bom eu ler para você, vai edificar a sua vida, Evandro. A palavra de Deus diz assim, ó, porque o batismo, ele aponta para a morte de Cristo. Quando você se batiza, você entra na morte. Mas quando você é trazido à tona por aquele que está te batizando, você é um processo da ressurreição. Você morreu com Cristo e ressuscitou com Ele. A Bíblia diz assim, porque Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais. E aí a Bíblia diz, para o conhecer
e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então você carrega essa divina semente de toda a obra de Cristo: morte, ressurreição, ascensão e entronização nos lugares celestiais. Você vive essa dimensão da obra de Deus. Então, Evandro, fique em paz para fazer aquilo que o Espírito Santo te conduzir para que faça. Mas o seu batismo em 2012 teve valor, sim. Amém? Maravilha, pastor. E o Luiz, ele quer saber por que Jesus não expôs o caso que Judas roubava a tesouraria ali no ministério dele. Por que Judas não foi exposto? Porque, na verdade, Judas fazia a coisa com muita sutileza. Jesus sabia da deslealdade de Judas e do pecado dele, mas por que eu não expôs? Porque Judas nunca fez as coisas de maneira pública, né? E Deus, assim, a gente não faz as coisas só por palavra de conhecimento. Era uma coisa grave. Era, na verdade, um crime de roubo. Tinha que ter testemunhas para isso. Se ele fazia escondido, não tinha um testemunho público. E o próprio Jesus ensinou: se você vê alguém errando, você tem que ter uma ou duas testemunhas por delito. E a palavra de Deus fala assim, no Evangelho de João, capítulo 12, né, que quando Maria derramou 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito caro, muito precioso, ela ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas, aí entra um mas. Judas Iscariote, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários? E colocou aqui na bolsa para que eu distribuísse aos pobres e uma parte eu pegasse para mim. Isso aí eu que estou colocando, viu, gente? Parafraseando aqui. A Bíblia diz que ele disse isso não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Hoje, depois da história acontecida, está escrito, registrado e exposto. Mas até então, não se sabia, por fatos vistos e testemunhados, e vamos dizer assim, delatados, né, que Judas fazia isso, porque ele fazia de maneira escondida. Jesus, entretanto, disse: deixa. Jesus não denunciou: rapaz, você está falando isso porque você é ladrão. Jesus não fez, Jesus foi discreto. Jesus agiu da maneira correta, porque Jesus não podia dizer, porque Judas poderia replicar. Falei: então, prova isso, cadê o testemunho disso? E Jesus não fez o alarde, porque ele não tinha um testemunho, mas ele sabia. E aí, depois isso foi delatado. Uma vez uma irmã queria denunciar uma pessoa de uma célula. Por quê? Porque o irmão era suspeito de ter roubado um objeto lá da casa dela. Falei: mas você tem prova? Não, mas o Espírito falou no meu espírito que é ele. Falei: não, você não vai dizer por aquilo que o Espírito diz. Jesus sabia, por orientação e informação do Espírito Santo, que Judas era ladrão, mas ele nunca o denunciou, enquanto não teve a prova factual. Ele sabia no Espírito, por isso ele não o denunciou. Para um tipo de prática grave e acusação grave que se daria a um erro do mesmo nível de gravidade, e Jesus não fez sem o testemunho. O que Judas fazia às escondidas. Mas Deus o expôs no telhado. Tem 2000 anos que o pecado dele está sendo divulgado publicamente. O que ele fez às escondidas, Deus está expondo publicamente há 2000 anos. Então,
Se você tem umas coisas só no seu espírito, guarde com você até ter o testemunho visível, e não apenas por informação do espírito, mas por uma confirmação prática do fato e do ato, ok? Eu espero que eu tenha te ajudado, Luiz, meu xará. Maravilha. E o Alan, pastor, ele quer saber o seguinte: é pecado ir para a igreja para achar esposa ou marido? Melhor ir para a igreja do que ir para um bar procurar, né? É interessante a sua pergunta, hein, Alan. É pecado ir... Olha, eu vou dizer uma coisa. O seu propósito nem é ir para a igreja, achar uma mulher, né? Mas não, para Deus, você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a mulher vai ser uma consequência. Ir para a igreja, de fato, é bom de todas as maneiras. Você está indo para achar uma mulher, Deus está te atraindo por esse pretexto. Até pode. Mas vá para buscar Deus em primeiro lugar. Né? Faça de Deus a sua prioridade, tá? Quando você faz de Deus a sua prioridade, tudo ao seu redor acontece, até o casamento que você está buscando. Mas certamente na igreja estão as melhores mulheres. Tem as mulheres tementes a Deus, santas e puras. Mas não faça isso só com esse pretexto. Só que ele vai precisar se purificar também, né? Porque essas mulheres querem homens puros também, né, pastor? Você vai para buscar Deus, porque exatamente, se você tiver um encontro com o Senhor, essas mulheres verão em você um homem segundo o coração dele. Porque as mulheres também, elas não estão lá à espera de um homem mundano. Se elas estão querendo, as mulheres de Deus que querem se casar, elas estão de olho num homem que, antes de ser bonito, ser rico, seja qualquer coisa, ela quer que esse homem seja segundo o coração de Deus, cheio do Espírito. E mulheres cheias do Espírito, Alan, elas têm essa sensibilidade. Elas têm um radar que capta a distância, qual é a motivação do coração. Porque a motivação diz tudo a seu respeito. Então, não adianta você ir à procura de mulher. Se a sua motivação não for Deus, nenhuma das mulheres que você está à procura vão preferir você. Elas vão querer um homem segundo o coração de Deus. Amém, Alan? Então busque o Senhor. E a Bíblia diz que quem encontrou uma mulher achou a benevolência de Deus. Realmente é isso. Deus, ele dá coisas boas. Olha, e a Bíblia também diz em Provérbios, a Bíblia diz que a herança e os bens vêm dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. Ok, Alan? Guarde isso no seu coração e busque o Senhor. Tem uma pergunta relacionada aqui, pastor, da Carla. A mesma linha da pergunta do Alan. Ela diz o seguinte: eu posso namorar um homem do mundo com o propósito de levá-lo para a igreja? Muita prudência, Carla, porque o seu propósito não é nem... Você está dizendo aí, né? Um homem com o propósito de levá-lo para a igreja. Posso namorar um homem? O propósito não é levá-lo para a igreja. O propósito é namorar com ele. Então você quer uma validação religiosa para ter o direito de namorar com esse homem. Quer dizer, muita prudência, porque está faltando prudência no seu coração, tá? Na verdade, nesse caso, o propósito não é nem levar para a igreja. O propósito é, de alguma forma, promover uma legalização religiosa do homem do mundo, para que você tenha o direito de namorar com ele. Então, eu vou dizer algo para você. Deus, quando vai ouvir, a Bíblia diz que Deus, para ouvir a nossa oração, ele avalia. E tem duas coisas para Deus ouvir a sua oração. A Bíblia diz prudência e sabedoria. Eu leio com você Efésios capítulo 1, versículo 8. Para te mostrar como que é que Deus ouve a oração de alguém. Porque às vezes a gente fica perguntando, por que muitos estão orando por um homem, né? Mas o homem que eu quero, ele é do mundo. A Bíblia diz assim, que Deus derramou
Ele derrama abundantemente sobre nós sabedoria e prudência. Deus não ouve orações que são feitas de maneira tola. E essa questão de você não orar com um homem do mundo para levar ele para a igreja, você está querendo dizer que o seu namoro é um projeto de evangelismo? Nem eu e nem toda a minha audiência não vai acreditar nisso. É um nisso. Evangelismo bem arriscado, né, pastor? É imprudente. Deus só ouve a oração e derrama sobre nós a resposta, mas com sabedoria e com prudência. Com toda a sabedoria e prudência é a maneira que Deus ouve a oração. Então, cuidado, porque você pode estar caindo numa armadilha. Eu sei de história de homens que simularam conversão, até se batizaram, mas para se adequar religiosamente, para ser aceito, para ser credenciado, para casar às vezes com uma mulher de Deus que foi imprudente e envolveu nessa trama e não foi nada bom a história. Então, que sociedade pode haver? Esse texto é importante, né? Entre a justiça e as trevas, né? E a iniquidade. O crente com o infiel. A luz com as trevas. Não existe sociedade nesse nível, né? É incompatível. Andarão dois juntos se não estiverem em comum acordo? Amós 3:3. Então, se não tem comunhão de luz e treva, mistura entre água e óleo, então não entre nessa jamais. Não faça isso é imprudente. Lembre-se, mas eu estou orando a Deus. Mas lembre-se que Deus só ouve a oração a nosso favor com sabedoria e com prudência. Deus não é imprudente para ouvir a oração que vai gerar um relacionamento incompatível, ok? E a nossa próxima pergunta é a do Maurício e ele quer saber aqui, pastor, por que o sexo antes do casamento é pecado? A gente vai saber daqui a pouquinho, tá bom? Mande a sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 999972005. Se inscreva no nosso canal do YouTube também, Rádio Vinha FM Goiânia. Até daqui a pouco. De volta ao programa Tira Dúvidas ao vivo aqui com o pastor Luiz Rigonato. Estamos no último bloco e eu quero que você participe. Se a sua pergunta não foi respondida hoje, não tem problema não. Não desista da gente. No próximo programa a gente responde. Você pode também enviar para o Instagram do pastor Luiz Rigonato, Luiz com Z. A sua pergunta pode ser respondida lá também, tá bom? E uma pergunta, assim, muito recorrente relacionada a isso aqui, é a pergunta do Maurício. Ele quer saber, pastor, por que o sexo antes do casamento é pecado? O sexo fora do casamento, ele é pecado, dada a sua preciosidade, o seu valor, profundidade e grandeza, planejado por Deus como um direito legítimo, para o prazer. Você sabe que a primeira bênção que Deus deu ao homem, a primeira vez que a palavra bênção é mencionada na Bíblia, em Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e disse, olha, Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Então, para o casamento de Adão e Eva, o casamento foi planejado por Deus antes do pecado. Agora, a Bíblia chama o sexo fora do casamento de relações sexuais impuras, ilícitas, promiscuidade, prostituição e fornicação. E por que é pecado? É tão grave porque Paulo fala assim em 1 Coríntios 6,14. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas quando ele peca por impureza sexual, por que é grave? Em nós habita o Espírito Santo de Deus, naqueles que são nascidos de novo. E a questão e o questionamento do Espírito Santo é: se eu habito em você e você comete uma relação sexual ilícita,
impura, você faz o Espírito Santo membro do meretrício. Porque promiscuidade é toda forma de prática sexual errada. E fora do casamento. Agora, por que é errado? Você sabe que tem na Nova Aliança, no Novo Testamento, eu mostro para você em 1 Tessalonicenses. Vou achar aqui agora para você. Lá, Deus se coloca como vingador daquele que defrauda o outro, sendo infiel e impuro na área sexual. A Bíblia diz que Deus é vingador daquele que contra Deus comete ou pratica o sexo fora do casamento. Você pensa assim, mas no Novo Testamento, na Nova Aliança, Deus é vingador? Acredite, a Bíblia diz isso. E eu mostro para você aqui no bate-pronto, ainda que o meu aplicativo não está me ajudando aqui com a rapidez. Vou procurar no outro aqui, que no meu Mac, meu computador não está abrindo. Mas Deus quer que eu mostre. Olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim, olha, porque essa é a vontade de Deus. Eu vou responder aqui claramente, com todas as letras, por que o sexo antes do casamento é pecado. É porque é prostituição, é fornicação. Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, relação sexual fora do casamento ou antes dele. Pois é, versículo 4 de 1 Tessalonicenses 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Uau! E que nessa matéria ninguém ofenda ou defraude ao seu irmão. Eu acho que a área do maior foco de tentação na vida de um homem e de uma mulher. Porque o diabo tem aliado de si a carne caída. E a libido, ela exerce um poder muito grande. Então isso tem que ser canalizado para dentro do casamento, porque Deus fez o sexo forte assim, para que ele tenha o poder de bênção que ele pode promover, quem o usa de maneira legítima. E aí o Senhor diz, e que nessa matéria ninguém ofenda ou defraude o seu irmão. Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes avisamos e testificamos, ele é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessa forma, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem. Você não está rejeitando eu que estou falando aqui como pastor. Você rejeita a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo, em 1 Coríntios, capítulo 6, pode ser ali a partir do versículo 14, não. Versículo, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tornaria e tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? O que é meretriz, pastor? É qualquer entrega para uma relação sexual ilícita. Claro que aqui está denominando a mulher que está envolvida, mas o meretrício aplica-se aos dois. Aí Paulo fala assim, absolutamente não. E aí o versículo 16 de 1 Coríntios 16 diz, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Isso aqui é uma aplicação legítima para o casamento. E aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza, porque qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade é o sexo fora do casamento.
e todas as outras práticas pervertidas do sexo, peca contra o próprio corpo. Então é grave. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? Você foi comprado por preço, pelo sangue de Jesus. Então glorifique a Deus no vosso corpo. Mas vale a pena casar, viu? É uma grande bênção para você viver essa vida abundante nessa área específica. Eu espero que eu tenha ajudado. Com certeza, pastor. E o Antônio quer saber a respeito da EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. O que é que o senhor acha da EBD? E aí eu quero continuar a pergunta. Por que é que tantas igrejas retiraram a Escola Bíblica Dominical? Ou realocaram? Não sei. Houve na verdade, uma mudança do estilo, né? Eu acho que a Escola Bíblica Dominical é uma grande bênção para ensinar a Bíblia. Você sabia que o ex-presidente americano Jimmy Carter, ele tem 92 anos e ainda dá aulas na escola dominical de sua igreja? É tremendo. Eu tenho muita saudade, eu gostava muito. O propósito de ensinar a Bíblia pelo Espírito, com a revelação que ela propõe, é uma grande bênção. Quantas pessoas foram edificadas em Deus através da escola bíblica dominical? Não acredito, tem muitas igrejas ainda, não acredito que eles tenham... Talvez elas abandonaram, não é pecado abandonar o estilo de ensino. O errado é não ensinar a palavra. Mas a estratégia, ela é muito funcional. Porque nas igrejas onde se tem escola bíblica dominical, as pessoas vão pela manhã, num culto, no domingo, para aprenderem a palavra de Deus. E à noite vão para um culto de celebração. A estratégia é boa. Se ele vai no culto de manhã, ele não está justificado para não ir à noite. Ótima essa estratégia. Mas assim, nós como igreja videira, nós ensinamos a Bíblia exaustivamente, com revelação. As crianças são atendidas não para entretenimento, mas para o ensino da palavra. E toda igreja que usa uma estratégia de ensino da Bíblia, distribuído em salas, faixa etária, fazem com sabedoria, fazem muito bem em fazer isso. Mas foi uma estratégia muito usada nas nações do mundo inteiro e não tem como falar mal de uma estratégia tão divina como essa. Amém? Eu espero que... E provavelmente, né, essa estratégia ela é americana, da Igreja Batista. E assim, é tremendo ver que em muitos lugares a Bíblia é ensinada de maneira dedicada, com professores que são habilitados para o ensino, né, aptos para o ensino, e fazem de maneira brilhante, de maneira tocante, né, da parte de Deus. Que o Senhor abençoe, que a Bíblia seja conhecida, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela promove, ela oferece suprimento para todas as necessidades do homem. Tudo que o homem precisa para viver, ele encontra na palavra dele. Certamente, como eu disse e repito, por muitos anos a escola bíblica dominical foi útil para o propósito do ensino. Pastoria, estamos quase chegando aí ao finalzinho do nosso último bloco, mas dá tempo de encaixar essa pergunta aqui da Aparecida. Ela quer saber sobre tabagismo. Tabagismo é pecado? E ela diz aqui, eu não estou conseguindo parar. A Bíblia não faz menção, mas não é necessário, sobre o fumar. De primeira mão, sabe que o pecado deixa a sua marca. Uma pessoa que fuma, ela é mal cheirosa. Uma pessoa que fuma, rapidamente ela tem problemas respiratórios, problemas de cordas vocais e das vias aéreas dos pulmões. Isso seria suficiente. E assim, a palavra de Deus fala assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E você está pensando, pastor, eu não consigo largar. Você sabe por que você está tão envolvida e está abduzida pelo vício do cigarro? É porque você ainda aprecia. Se você se encher do Espírito, é aquela história.
A criança, ela fica comendo guloseimas porque ela não sabe o valor nutritivo da comida que o pai está oferecendo, que a mãe está oferecendo, colocando na mesa. O meu filho, que inclusive está fazendo aniversário, fez aniversário dia 20 de abril, nós levamos ele no médico porque ele não queria comer. Aí o médico falou assim, não, ele não é que ele não tem apetite, ele tem um apetite selecionado. Descubra o que ele gosta e dê para ele. E nós descobrimos que ele gostava de arroz, não, arroz, brócolis, com milho refogado, milho verde refogado, feijão e carne, boi ralado, carne moída. E ele comia. É bom. E aí nós perguntamos, ele gosta disso? Não, pode dar, é saudável. É muito saudável. E o povo brasileiro tem uma saúde, uma dieta muito boa, que é muito melhor que a americana, que a europeia. Você sabe que os nutricionistas descobriram que o arroz misturado com o feijão, ele promove uma reação metabólica que é muito saudável, que dá elementos, né, para a nossa nutrição. Às vezes nós desvalorizamos, arroz com feijão se tornou um nome pejorativo. Estou dizendo isso porque você está muito apegado ao cigarro, porque você ainda não experimentou das coisas boas do Espírito Santo. O que eu digo para você, Aparecida, não é propriamente pecado, mas não convém a você que é santa, você que está em Deus. Ah, mas eu não consigo. Não. A promessa de Deus é Romanos 6,14, que o pecado não terá domínio sobre a sua vida. E você tá mal. A sua pergunta, ela atesta que você não está bem com essa prática. Pode ter certeza, o Espírito Santo vai te dar um alimento e outras coisas que são infinitamente melhores e mais atrativas do que o tabagismo. O Senhor te liberte desse vício em nome de Jesus. Porque ele não te faz nenhum bem, pode ter certeza. Pois é, chegamos ao finalzinho do nosso programa Tira Dúvidas ao vivo. Você pode continuar mandando a sua pergunta aqui para a gente, para o nosso WhatsApp aqui 999972005, para nós encaixarmos a sua pergunta também no Instagram do pastor Luiz Rigonato com Z. Agora chegou o momento da oração. Se você puder parar, né, o que está fazendo e se concentrar, você vai ser muito abençoado também. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela sua palavra, pela vida da tua palavra. A tua palavra é cura, ela é provisão abundante, a tua palavra é alimento, a tua palavra é alegria, a tua palavra é o Senhor se manifestando com revelação especial, nos curando e dando direções para as decisões que nós precisamos tomar no dia a dia. Obrigado, Senhor, pela bênção e o privilégio de compartilhar de coisas tão ricas. Ó Deus, os tesouros insondáveis de Cristo são revelados na sua palavra. O Senhor é fonte, de fato, Pai, o Senhor é fonte inesgotável de bondade e de sabedoria, de poder e de sabedoria, de graça e de sabedoria. E a sua palavra, Senhor, ela nos transforma. Ela muda o nosso entendimento, ela muda a nossa mentalidade e nos faz caminhar de maneira feliz, de maneira alegre, abençoada. Senhor, abençoa nesse momento todos que nos ouvem, nesse dia tão especial, nessa sexta-feira, Deus. Que as pessoas realmente se voltem para o Senhor. Não apenas nessa data, mas em todos os dias da vida deles. Que eles possam entender que a sua morte, a sua ressurreição é a grande diferença de um homem e de uma mulher. Porque em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado dentre os homens pelo qual importa sermos salvos. Sua palavra diz isso em Atos 4:12. E essa salvação, Pai, não é apenas a salvação do fogo do inferno, mas é a salvação das nossas dificuldades. É a salvação de qualquer forma de crise, qualquer buraco, de qualquer queda. Ó Deus bendito, a sua palavra, ó bendito Deus, ela nos fala verdades preciosas. Fala que o Senhor Jesus, se nós olharmos firmemente para Ele,
Nós seremos transformados, abençoados e supridos em todas as nossas necessidades. O Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é o nosso prazer. Abençoa, Senhor, aqueles que oram comigo, que, ó Deus, se posicionaram, perseveraram até aqui e com disposição, oram comigo. Eles são abençoados em todos os caminhos, em tudo aquilo quanto fazem, tudo aquilo quanto são. Deus bendito, abençoe a família, restaura o casamento destruído, restaura a vida financeira, Pai, envolvida e mergulhada em dívidas. Faz um milagre. Senhor, os desempregados, abre portas de empregos. Os doentes sejam curados. Bendito Deus da graça. Nós declaramos e abençoamos esse final de semana, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Esse domingo será o domingo da esperança. Será um dia de, em nossos cultos, pregarmos o Evangelho e muitas pessoas se converterão. Eu profetizo que este domingo, Pai, domingo dia 24 de abril, será o domingo da esperança, de grande avivamento, de grande salvação, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém e amém.